Tá preparado para amanhã? Comecei a escalar, deve fazer mais ou menos uns 6 anos. Descobri mais ou menos 2 anos atrás a escalada esportiva. A partir daí a escalada deu uma boa evoluída. A escalada é uma coisa muito antinatural. Você não nasceu com essa pressão no dedo para ficar pendurado com o dedo negativo, entendeu? Então você está ali brincando de lagartixa, de Homem-Aranha. Você vai ganhando esse condicionamento, ralando muito mesmo, e quando você chega numa situação que você usa esse condicionamento e passa naquela situação, é uma coisa que te dá um orgulho muito grande fazer aquilo. Gosto muito de parede, eu gosto muito da coisa da aventura. Eu me jogo, pô. Quando vem um maluco e fala assim pra mim, vamos no Corcovado, eu falei, vambora, na hora. Não pergunto nem o que é, entendeu? Vambora, tá me chamando, vambora. Viu? Chegou e vamos lá no sino? Falei, vambora. Nem perguntei o que era, nem sabia onde é que eu tinha furado que eu... Bem, galera, e continuando na abertura de temporada do montanhismo, já estamos com uma pessoa aqui muito importante para o montanhismo. Ele que já fez vários filmes sobre o montanhismo, ele que participou já de várias caminhadas, hoje com vários monitoramentos aí aqui em Teresópolis, né? E nesse parque nacional, né? Queria que você me falasse um pouco sobre esse monitoramento. O nome dele é Gabriel. E é um prazer da gente do Estilo Radical, mais uma vez, estar apresentando você que o pessoal já conhece, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os filmes que ele fez. Bom, a questão do monitoramento foi uma compensação com a CRT, né? Que é quem tem o controle da rodovia aqui. E, dentre outras coisas, ela contratou 8 monitores de trilha para controlar principalmente os acessos pela BR, já que a BR é assim, uma grande causa de intervenções negativas para o parque. Então são 8 pessoas assim, com uma qualificação de montanhismo bem legal. E a ideia é tanto controlar, né, o acesso regular das pessoas, quanto pessoas que vêm para caçar também, que ainda ocorre. Né, ainda ocorre isso aqui no Parque Nacional? Ainda ocorre, principalmente para a área para onde expandiu o parque. O parque ano passado expandiu quase o dobro da área dele, para o lado ali de Piabetá, chegando até Petrópolis. Ali a situação ainda é mais crítica, até porque, assim, como a gente está em Teresópolis e os recursos não são suficientes, né, como a gente gostaria, fica mais difícil fiscalizar essas áreas mais longe. Mas acho que a partir desse ano a gente vai conseguir ter um controle maior nessas áreas também. Agora, falando em fiscalização, eu cobrei muito do Ernesto sobre o monitoramento do Dedo de Deus. Isso está sendo feito agora, né? Uma vez, vale a pena lembrar que o Dedo de Deus, as pessoas que vão para lá tentar uma aventura sabem que é super arriscado, e acho que as pessoas devem ir com pessoas competentes para fazer a escalada, para ser uma escalada segura, não é mesmo, Gabriel? Sim, na verdade o parque é assim, um dos únicos do Brasil, com mais alguns outros, que permite as pessoas poderem ter uma aventura por conta própria, né? E mais, enfim, tem um grau de risco que também não é dos maiores, né? Mas qualquer atividade dessa tem um grau de risco. E esse monitoramento com certeza ajuda a gente a, caso tenha um incidente ou um acidente grave, a gente poder dar um socorro o mais rápido possível, né? Agora, Gabriel, é muito legal a gente poder estar sabendo que você está aqui pertinho agora, né? Nós que já mostramos no nosso programa, você indo escalando, né, a Terra de Gigantes, que foi um feito aí por poucos, né? Quando eu cheguei lá no platô do Escorpião, eu olhei para cima, aqueles picos, aqueles tetos aéreos, tô ferrado, olhei para os dois, falei, esses caras estão querendo se matar, eu tô aqui de bucha atrás e vou morrer junto, meu, porque se cair um, cai todo mundo. Você, Alexandre Portela, e poucos já fizeram essa grande escalada, que é a Terra de Gigantes, que é conhecida hoje no mundo todo, né? Depois de 6 anos, como é que foi a emoção de estar lá? A emoção foi realmente gigantesca, até porque na época eu tinha uma experiência menor ainda com esse tipo de coisa. Fui, assim, por aventura mesmo, que eu gosto, pessoas que eu confiava que estavam indo fazer.
E agora, estando aqui, né, espero até dentro do trabalho mesmo poder continuar para conhecer, para poder diagnosticar, para poder, enfim, manejar isso da melhor maneira possível. Continua fazendo esse tipo de escalada? Continuo, na verdade eu estava num processo ainda, estava em Brasília há 3 anos, que é outro tipo de escalada, né? Estou aqui há 4 meses, mas espero que pro resto da vida eu continue fazendo isso. Vai participar esse ano de algum filme de montanha? Não, eu a princípio não. E esses filmes eu participei meio que ocasionalmente, né? Assim, amigos que estão fazendo, eu tá ali no meio da conversa e, pô, me convidarem. Mas eu não tenho nenhum plano para isso, enfim. Se acontecer, a gente faz. Agora, também trabalhando, né, institucionalmente, é um pouco mais difícil, né? Tem muito trabalho. Agora tem um detalhe, na hora que você estava escalando lá, você fala, o que eu estou fazendo aqui? Isso aí foi uma frase que ficou, mas é uma emoção que eu acho que você nunca esquece, né? Isso na verdade, quase todos os escaladores que passaram por uma experiência dessa falaram a mesma coisa, inclusive grandes escaladores, quando chegaram, olharam para cima, falaram, eu não vou subir aí, eu não tenho condição. Foi a mesma impressão que eu tive. Cheguei lá e falei, porra, não vou, pô, o que eu tô fazendo aqui, né? Porra, vou me matar aqui, sei lá. Agora, como é que é conviver com essa galera? O Alexandre Portela, que é um dos maiores escaladores do Brasil, Sérgio Tartari, uma série de pessoas aí que hoje são os melhores aí do Brasil, e você convive com essa rapaziada toda, né? E estar com eles lá em cima devia ser uma coisa assim, uma experiência única, né? Eles são realmente incríveis, têm um grau de qualidade, de sabedoria e de humildade que torna eles maiores ainda. Assim, realmente é uma experiência que qualquer um que tenha estado ao lado deles certamente ganhou muito com isso. São pessoas incríveis. Agora eu queria que você deixasse um recado aí para o nosso público, para aquele escalador, aquela pessoa que quiser se aventurar hoje entrando numa escalada, numa caminhada, que tomasse alguns cuidados. Quais os cuidados que as pessoas devem tomar hoje? Você que é hoje o chefe do monitoramento da região. Olha, eu acho que a segurança na escalada é a solidez que você tem para aquele nível de dificuldade, para aquele estilo de escalada. Então não faça coisas que estejam acima do seu nível. Treine bastante, é um trabalho longo, tem muita perseverança. E treine bastante, esteja muito sólido naqueles procedimentos, naquele tipo de escalada, naquela dificuldade. E aí você vai fazer uma escalada segura. Legal, Gabriel. É um prazer muito grande da gente, programa Estilo Radical. A gente que já queria fazer uma entrevista contigo. E você agora pertinho aí, a gente poderá fazer outras coisas juntos aí e mostrar aí para o público que as montanhas que a gente mostra aí no nosso programa são prioridades aqui, ainda mais em Teresópolis, que é tão pertinho. Às vezes o público de Teresópolis não dá tanto valor como deveria. Esse Parque Nacional, que é um parque único, né, no Brasil, né? Em todos os sentidos, é um parque tanto biologicamente falando, geologicamente falando, ou em termos de atividade de montanhismo, não tem paralelos aqui no Brasil. É realmente uma pérola que a gente tem aqui do nosso lado e tem que dar muito valor para ele, tem que ajudar. Se vê alguma coisa errada acontecendo, liga para o parque, denuncia, entendeu? Se a gente tem alguns programas de trabalho de voluntários, de manutenção de trilha, está querendo desenvolver agora de um grupo de busca voluntário de busca e salvamento, que as pessoas que tiverem interesse podem nos procurar para a gente afinar esse grupo, né? É isso aí, né? Acho que é válido todo tipo de ajuda que a pessoa puder fazer para o parque. Eu acho que é um benefício que a cidade está tendo, né? Não só a cidade, mas o parque, né? Para a gente poder preservar isso para a geração futura. Então, mais uma vez, obrigado aí pela atenção e o carinho. E a gente continua aí nessa abertura de temporada aqui direto do Parque Nacional da Serra do Sol.